O sistema de ensino brasileiro é estruturado na Base Nacional Comum Curricular nos segmentos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino fundamental, por sua vez, é organizado em duas etapas: os anos iniciais, que vai do primeiro ao quinto ano, e os anos finais, do sexto ao nono ano. As aprendizagens propostas para o ensino fundamental na BNCC são organizadas em áreas do conhecimento. São 5 áreas do conhecimento. A área de linguagens, que abriga aqueles saberes, conhecimentos sobre as diferentes linguagens, os seus usos, características, os códigos, símbolos, signos que fazem parte dessas diferentes linguagens. Temos a área da matemática, a área das ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. O ensino religioso ainda é uma questão polêmica, delicada. Na LDB 9394 de 1996 é estabelecido que o oferecimento do ensino religioso é obrigatório por parte das escolas públicas de ensino fundamental e facultativo ao aluno frequentar. Por conta desse dispositivo, da obrigatoriedade do oferecimento, a Base Nacional Comum Curricular propõe essa 5ª área do conhecimento do ensino religioso, que reúne as aprendizagens, as competências específicas da área, as habilidades que devem ser trabalhadas no oferecimento dessa área do conhecimento. A proposta da BNCC em organizar as aprendizagens por áreas de conhecimento e não mais por disciplinas, é uma tentativa de trabalhar de forma mais articulada, mais integrada, interdisciplinar. Então, cada uma dessas áreas de conhecimento abriga as aprendizagens específicas relacionadas à sua natureza e os componentes curriculares obrigatórios. A área de linguagens abriga os componentes curriculares: língua portuguesa, arte e educação física, para os anos iniciais. Nos anos finais do ensino fundamental, além de língua portuguesa, arte e educação física, também é obrigatório o oferecimento do componente língua inglesa. As escolas de ensino fundamental, anos iniciais, também podem oferecer a língua inglesa, ou outra língua estrangeira, ou outro componente curricular que contemple as características regionais, locais, do contexto em que a escola está inserida. Um exemplo, nós poderíamos ter um componente curricular sobre cultura popular e sociedade, que contemplaria um contexto específico de uma determinada escola que esteja inserida numa região, numa comunidade em que as manifestações populares, da cultura popular são pungentes, se destacam, são tradicionais, ocupam um espaço de relevância naquela comunidade. Então, veja, a BNCC estabelece as aprendizagens mínimas obrigatórias. As escolas, os sistemas de ensino podem e devem oferecer para além do que está estabelecido na base. Menos do que está estabelecido na base, não. Então, as aprendizagens apontadas na BNCC é o mínimo obrigatório a que todas as crianças e jovens matriculados nas escolas brasileiras têm o direito de aprender e desenvolver. Então, nós temos redes de ensino em que, nos anos iniciais do ensino fundamental, é oferecido o componente curricular da língua inglesa, da língua italiana, língua espanhola. Essa parte diversificada da matriz curricular oferecida pelas redes é definida a partir da autonomia de cada sistema, de cada rede, e não fere
o que é obrigatório, sendo que esses componentes indicados na BNCC são obrigatórios. Então, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, é obrigatório o oferecimento de língua portuguesa, arte e educação física na área de linguagem. Para além disto, fica a critério e entra dentro da autonomia de cada rede, de cada sistema. A área de matemática abriga o componente curricular matemática. É apenas um componente que integra essa área do conhecimento. E é obrigatório o oferecimento, desse componente matemática desde o 1º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. A área de ciências da natureza, que diz respeito sobre os saberes relacionados à natureza, sustentabilidade, fisiologia, corpo humano, seres vivos, ecossistemas, biomas. Esses saberes são abrigados por esta área do conhecimento chamada ciências da natureza, que é constituída, que abriga, por sua vez, o componente curricular ciências, como obrigatório. O oferecimento desse componente é obrigatório desde o 1º ano até o 9º ano do ensino fundamental. A área de ciências humanas é uma área que diz respeito aos saberes sobre a sociedade, a história da humanidade, das diferentes culturas, o conhecimento, os saberes geográficos, políticos, sociais. E esta área do conhecimento abriga 2 componentes curriculares obrigatórios: história e geografia, que devem ser oferecidos desde o 1º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Muito bem. A última área do conhecimento, que é do ensino religioso, abriga um único componente curricular que leva o mesmo nome da área: ensino religioso. As habilidades, as aprendizagens propostas pela BNCC para o ensino religioso foram elaboradas e organizadas numa perspectiva histórico-crítica social. Então, a proposta é que no ensino religioso sejam trabalhadas as origens históricas, contexto cultural das diferentes religiões, o estudo sobre as suas matrizes, o conhecimento sobre a simbologia presente em cada uma das religiões existentes no Brasil, os seus principais documentos, portadores textuais presentes em cada uma dessas religiões. Então, a proposta do ensino religioso é uma abordagem histórica, uma abordagem crítica, social, filosófica. Não tem nada a ver com um posicionamento confessional, doutrinário. Apesar dessa preocupação que a base demonstrou na elaboração das aprendizagens do ensino religioso, ainda é uma questão polêmica, ainda envolve outras questões, variáveis que a gente ainda não tem respostas muito claras. Uma pergunta que sempre aparece dos educadores, gestores: quem pode lecionar, ministrar essas aulas de ensino religioso? Como a abordagem dada para esta área e esse componente é histórico, crítica, social, qualquer docente, qualquer professor que tenha tido na sua formação inicial a carga horária de formação em filosofia, sociologia, é capacitado para conduzir essas aulas de ensino religioso. A outra questão
que aparece. E as famílias? A gente sabe que também é uma questão delicada. Algumas famílias não concordam, não querem que seus filhos tenham esse tipo de aula, desenvolvam esse tipo de aprendizagem, muitas vezes por conta da falta de conhecimento sobre a proposta, sobre a abordagem, mas por isso que na lei é estabelecido que é obrigatório o oferecimento por parte das escolas públicas, né, de ensino fundamental, mas não é obrigatório a participação, a presença do aluno. É facultativo ao aluno participar dessas aulas. Então, aquelas famílias que não quiserem podem não autorizar, né, e seus filhos a frequentarem, a participarem dessas aulas. Enfim, e outras questões, como encaixar essas aulas na matriz curricular, no quadro de horários semanal, já que não é obrigatório a presença, a participação do aluno. Então, aqueles alunos que não estiverem participando vão estar fazendo o quê? Então, ainda é uma situação que não está muito bem resolvida. Mas o fato é que, atendendo ao disposto na lei, na LDB, a Base Nacional Comum Curricular, ela elaborou e sistematizou aí as aprendizagens e a abordagem que deve ser dada sobre o ensino religioso nas escolas. Esses componentes curriculares que são abrigados pelas áreas de conhecimento são obrigatórios. Então, língua portuguesa, arte, educação física, matemática, ciências, história, geografia, ensino religioso são componentes curriculares obrigatórios para os anos iniciais do ensino fundamental. Já para os anos finais, do 6º ao 9º ano, acrescenta-se a esses componentes curriculares a língua inglesa, que também é componente curricular obrigatório nos anos finais. Agora, esse é o mínimo obrigatório, mas as escolas, as redes, os sistemas podem oferecer para além desse mínimo. Então, nós podemos ter, como já temos, não é, na reformulação do currículo paulista, o oferecimento de um componente curricular chamado projeto de vida. Um outro componente curricular é relacionado às tecnologias. Então, o que a escola, a rede, o sistema oferecer a mais, não tem problema. Aliás, é o que se espera. Esse a mais, essa parte diversificada, ela deve existir para atender às demandas locais, regionais, que caracterizam as diferentes regiões, as suas culturas. Se a nossa escola está inserida num bairro, numa cidade que tem uma atividade industrial bastante desenvolvida, intensa, talvez fosse interessante a gente pensar em acrescentar algum projeto, um componente curricular ou aprendizagens voltadas para a formação de habilidades que são desejáveis nessas atividades industriais que existem naquela região, naquela localidade e que não existem em outras regiões, em outras localidades. Então, não faria sentido oferecer essas mesmas aprendizagens em todas as escolas de território nacional. Essas aprendizagens, né, apresentadas, propostas pela BNCC, elas são organizadas, estruturadas, expressas em competências e habilidades. A competência, né, enquanto a mobilização de saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e tornam o indivíduo capaz de utilizar, aplicar um determinado conhecimento através de determinadas habilidades para se relacionar em sociedade de forma autônoma, cidadã, ética, respeitando aí esses princípios e valores que contribuem para um desenvolvimento saudável, uma
boa convivência. Já sabemos que a BNCC apresenta um conjunto de 10 competências gerais que devem ser perseguidas, né, buscadas durante toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, essas 10 competências gerais é como se elas fossem um grande guarda-chuva que abriga, então, as competências específicas por área de conhecimento. Então, aquelas 5 áreas de conhecimento que nós acabamos de falar, cada uma delas possui o seu conjunto de competências específicas. Então, a área de linguagens possui o seu conjunto de competências específicas, a área da matemática, a área das ciências da natureza, ciências humanas e do ensino religioso. Esse conjunto de competências específicas por área, eles foram elaborados a partir das competências gerais. Então é como se aquelas 10 competências gerais fossem decupadas, filtradas, os saberes, os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores e princípios indicados, expressos nas 10 competências gerais, foram então decupados, depurados para atender às especificidades de cada área. E aí chegou-se então a esse conjunto de competências específicas por área, que também expressam saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes, princípios e valores que se espera que os alunos desenvolvam ao longo da sua trajetória na educação básica. Muito bem, seguindo aí essa estrutura, abaixo, abrigado nessas competências específicas por área, nós temos o conjunto das competências específicas por componente curricular. Então, nós acabamos de ver, cada área do conhecimento abriga um conjunto de componentes curriculares obrigatórios. Então, a área de linguagens, que abriga os componentes de língua portuguesa, arte, educação física e a língua inglesa, no caso dos anos finais, esses componentes curriculares possuem os seus conjuntos de competências específicas por componente. Então, nós temos as competências específicas de arte, de língua portuguesa, de educação física, de língua inglesa, as competências específicas de história, de geografia. No caso dos componentes matemática, ciências e ensino religioso, como eles são únicos dentro das suas áreas, então, as mesmas competências específicas da área são válidas como competências específicas do componente. As competências específicas de matemática são as mesmas competências específicas do componente matemática. As competências específicas da área de ciências da natureza são consideradas as mesmas competências para o componente curricular ciências. As competências específicas da área de ensino religioso são as mesmas competências específicas para o componente curricular ensino religioso. Essas competências específicas por componente curricular também expressam saberes, conhecimentos, atitudes, habilidades, valores que devem ser trabalhados, desenvolvidos nos alunos, só que aí no contexto específico do componente curricular. Então, as competências específicas do componente curricular, arte, devem ser trabalhadas no contexto das atividades, das ações pedagógicas do componente curricular arte, durante as aulas de arte. E a mesma coisa as competências específicas dos outros componentes. Já as competências específicas por área de conhecimento, da área de linguagens, por exemplo, devem ser trabalhadas no contexto da área. Então, aquelas mesmas competências, são 6 competências específicas da área de linguagens. Essas 6 competências devem ser trabalhadas tanto nas aulas de arte, quanto nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de educação física e nas aulas de língua inglesa, porque são competências da área de linguagens.
A mesma coisa as competências específicas da área de ciências humanas. Elas devem ser trabalhadas nas aulas de história e de geografia. Então, veja, nós temos essa estrutura, né, de aprendizagens organizadas em competências e habilidades que começa com esse grande guarda-chuva das 10 competências gerais. Depois, a gente tem as competências específicas por área de conhecimento, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Numa próxima etapa dessa organização, nós temos as competências específicas por componente curricular. Então, as competências de língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, matemática, que são as mesmas da área, ciências, que são as mesmas da área, as competências específicas de geografia, de história e as competências de ensino religioso, que são as mesmas da área do ensino religioso. E por fim, nós chegamos à unidade mínima de estruturação das aprendizagens na BNCC, que são as habilidades, que expressam os objetivos de aprendizagens. Cada componente curricular possui a sua matriz de habilidades, a sua matriz de objetivos de aprendizagens que devem ser trabalhados, desenvolvidos com os alunos. Então, veja, a BNCC, ela propõe uma abordagem a partir dos princípios da igualdade, das oportunidades de aprendizagens, da equidade, a justiça nas oportunidades, buscando garantir que um aluno que estudou o primeiro ano do ensino fundamental na cidade de São Paulo tenha aprendido pelo menos as mesmas aprendizagens que um aluno que frequentou o primeiro ano numa cidade lá no Acre. Esse é um dos objetivos de termos uma base comum, é nós proporcionarmos essa igualdade, uma educação que favoreça, né, a igualdade, a equidade, a diversidade para todos e assim diminuir desigualdades no contexto escolar. Então, cada componente curricular possui a sua matriz de habilidades, o seu conjunto de aprendizagens, de objetivos de aprendizagens, que é o conjunto mínimo. As escolas, as redes, os sistemas têm a autonomia de propor, né, oferecer outras aprendizagens, né, outros objetivos de aprendizagens que são acrescentados a essa matriz mínima apresentada pela base. Essas habilidades de cada componente curricular também foi organizada de acordo com cada ano e considerando as etapas de desenvolvimento dos alunos, a sua maturidade cognitiva. Então, nós temos uma matriz de habilidades para a língua portuguesa no primeiro ano do ensino fundamental, um outro conjunto de habilidades de língua portuguesa para o segundo ano e assim sucessivamente. Essas habilidades, elas expressam os processos cognitivos esperados que sejam desenvolvidos nos alunos, os objetos de conhecimento que devem ser trabalhados. Esses processos cognitivos foram indicados de acordo com o estágio de desenvolvimento de cada ano escolar. Então, a gente pode perceber na matriz de habilidades, fazendo uma análise comparativa, se colocarmos lado a lado as habilidades de língua portuguesa do primeiro ano, ao lado das habilidades de língua portuguesa do segundo ano, do terceiro, do quarto, do quinto, nós vamos perceber essa progressão em relação ao nível de complexidade, de desafio desses processos cognitivos e dos objetos de conhecimento que são expressos nessas habilidades. As habilidades são estruturadas na BNCC seguindo um padrão formal. Então,
Cada habilidade é identificada por um código. Esse código é alfanumérico, então ele possui letras e números. São 4 pares. O primeiro par são 2 letras que indicam o segmento de ensino. EI para a educação infantil, EF para o ensino fundamental e EM para o ensino médio. O segundo par indica o ano ou a série, no caso do ensino médio. Então, nós podemos ter no segundo par 01, primeiro ano, 06, sexto ano. Podemos ter 15, indica que é uma habilidade que deve ser trabalhada do primeiro ao 5º ano. Podemos ter 89, indica que é uma habilidade que deve ser trabalhada tanto no 8º ano quanto no 9º ano. O terceiro par são 2 letras que indicam o componente curricular daquela habilidade, ao qual aquela habilidade faz parte, ou a área de conhecimento, no caso da matriz de habilidades do ensino médio, ou o campo de experiências, no caso da educação infantil. Então, no ensino fundamental, nós podemos ter nesse terceiro par de algarismo, LP, de língua portuguesa, AR de arte, EF de educação física, LI de língua inglesa, MA para matemática, CI para ciências, HI para história, GE para geografia e ER para o ensino religioso. E o último par do código que identifica a habilidade é um par numérico, são 2 números que indicam o número da habilidade. É simplesmente isso. Então eu posso ter lá, se eu tenho 03 como no último par de algarismos, indica que esta é a habilidade número 3. E nós fazemos a leitura desse código de trás para frente, do final para o começo. Então, vamos supor que eu tenha um código EF01LP 02. Então, lendo de trás para frente, do final para o começo, é a habilidade número 2 de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. Todas as habilidades propostas na BNCC são identificadas por esse código, que segue essa mesma estrutura. E, por fim, a habilidade, o texto da habilidade, expressa os processos cognitivos por meio de verbos no infinitivo, objetos de conhecimento que devem ser trabalhados com os alunos ou conteúdos que devem ser trabalhados e um modificador que expressa o contexto, o nível de complexidade, de desafio daquela habilidade. Essa estrutura que apresenta processos cognitivos, objeto de conhecimento e modificador, ela se repete em todas as habilidades de todos os componentes curriculares propostos na Base Nacional Comum Curricular.